4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. As manchetes você conferindo. Polícia de toda a região mobilizada na tentativa de prender a quadrilha que apavorou Bauru durante a madrugada desta quarta-feira, quando 3 agências bancárias foram roubadas. Mais de 20 elementos em carros blindados na troca de tiros com a polícia. Há estimativa de que 10 milhões de reais foram roubados. 20ª morte no trânsito em Marília esse ano. Jovem de 30 anos de idade perde a vida depois de acidente de moto. A Semana de Educação Física da Unimar, a Universidade de Marília. Daqui a pouco um tema muito importante e atual: neurofisiologia do exercício. O palestrante será nosso convidado especial. Começa a Operação Independência da Polícia Rodoviária para quem vai viajar a partir desta quinta-feira no feriadão. Preocupação com relação à depressão, outras doenças que podem levar aos casos de suicídios. Marília é a cidade do interior paulista com maior incidência de suicídios na atualidade. Só neste ano já foram 13 casos. A semana de Biofarma da Universidade de Marília, dos cursos de farmácia e biomedicina. Como destaque também você estará conferindo expectativa para o Natal deste ano. Será que as vendas no comércio irão melhorar? A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Toda a região, inclusive de Marília, mobilizada na tentativa de prender a quadrilha que atacou 3 agências bancárias na madrugada desta quarta-feira no centro de Bauru, levando cerca de 10 milhões de reais. É essa a estimativa. A Polícia Federal de Bauru assumiu as investigações do roubo a agências da Caixa Federal, Bradesco e Itaú no centro de Bauru. A ação teve a participação de cerca de 30 elementos em carros blindados e todos estão foragidos. Até um drone, é isso mesmo, um drone foi utilizado para monitorar a Polícia Militar. A Caixa Econômica Federal não confirma o valor que foi levado pela quadrilha, mas funcionários disseram que pelo menos 10 milhões estavam no cofre levado pelo grupo. Na prática, como agências do Bradesco e Itaú também foram arrombadas, o montante então é muito maior. A polícia está mobilizada. Além do dinheiro e dos 2 sacos que estão sendo investigados pela polícia, a operação já localizou os 8 carros utilizados na ação. Um grupo de 20 homens chegou por volta de 3 da manhã após colocar fogo num carro na rua 1º de agosto, em Bauru, proximidades de uma das agências. Na rua Gustavo Maciel, os criminosos invadiram a agência da Caixa utilizando explosivos para arrombamento do cofre. Outra parte da quadrilha atacou a agência do Bradesco, disparando também armas, ou seja, tiros de fuzil contra a agência do Banco Itaú. Agora, a investigação, portanto, por conta da Polícia Federal. Fato grave e que traz preocupação, afinal de contas, bandidos e polícia trocaram tiros por cerca de 1 hora no centro de Bauru. E é claro que isso coloca em alerta também a Polícia de Marília. Afinal de contas, está na cara, é o crime organizado que pode agir também em Marília. Por isso, é claro, a Polícia Militar já em estado de alerta.
A Semana de Educação Física do tradicional e mais antigo curso da Unimar, a Universidade de Marília, Educação Física. Convidados para palestras são nossos convidados também especiais desta semana. Estamos recebendo Tiago Catac. Ele vem falar sobre neurofisiologia do exercício. Tiago, boa noite. Boa noite. Quem é Tiago Catac profissionalmente? Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Londrina, eu tenho mestrado pela mesma instituição, doutorado pela Universidade de Lyon, na França, e atualmente estou dando aula aqui em Londrina mesmo, na FAIP. Bem, o seu tema, neurofisiologia do exercício, é um tema atualíssimo, você comenta. É bastante atual, na verdade, é o tema que mais está ganhando foco em toda a rede mundial de pesquisa dentro da área de exercício, porque ele abrange desde questões psicológicas a fisiológicas, desde questões de reabilitação até mesmo de desempenho. E com o avanço da tecnologia que se tem no mundo, a gente pôde finalmente começar a entrar dentro dessa área, inclusive na área esportiva. Bem, o que falar então a aplicação de tudo isso na prática, em benefício da população? Bastante. Se você pegar desde análises que grandes atletas fazem durante seu período de recuperação, ou até mesmo você pegar quando teve durante a Copa do Mundo no Brasil, aquele primeiro chute que foi dado por um tetraplégico utilizando um exoesqueleto, tudo isso é devido a esse grande avanço da área de neurofisiologia, né, juntando com diversas áreas diferentes do meio acadêmico, né, incluindo profissionais de educação física, que estão propiciando assim ganhos para a humanidade assim que a gente não imaginava que fossem chegar tão cedo. E a aplicação na prática, no dia a dia para a população, levando-se em conta que a população está envelhecendo rapidamente e maior expectativa de vida no Brasil, o que realmente tudo o que existir de retaguarda na parte médica, fisiológica, de equipamentos para o benefício da população, tudo isso é muito importante. Agora você comenta. Sim. Um dos principais problemas desse envelhecimento que você citou são as doenças crônico-degenerativas que estão vindo acompanhando, né? Muitas delas de natureza neurológica, e existem diversas relações que, graças a essas pesquisas, a gente tem conseguido demonstrar, onde a atividade física consegue, muitas vezes pode até não conseguir impedir, mas consegue retardar aqueles efeitos que são os efeitos que trazem essa perda de qualidade de vida para a pessoa. Então, né, a gente já sabe um pouco mais do que essa ideia de que você faz exercício porque é bom. Hoje a gente já consegue dizer um pouco mais, olha, devido a essa doença que você tem, então é esse exercício, é essa atividade, é esse profissional. Agora, e no Brasil, na prática, a aplicação de tudo isso está em bom ritmo? No Brasil, a pesquisa nessa área ainda está um pouco fraca. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu saí. Eu tenho amigos da mesma área que saíram também do Brasil para fazer. Mas nós temos sim pesquisadores aqui, nós temos pesquisadores, alguns laboratórios que estão tentando se focar nisso. Mas o grande problema de trabalhar nessa área no Brasil é que para você poder fazer pesquisa que compete assim, que realmente agrega alguma coisa, é necessário uma tecnologia um pouco mais avançada. E essa tecnologia, obviamente, ela tem um custo. E o investimento dentro da área de educação e pesquisa no Brasil ainda é bastante baixo. Bem, a Semana de Educação Física da Unimar. Sua análise sobre a importância desse evento para quem está se preparando para a formatura e, é claro, para quem também está já no mercado de trabalho. Eu acho legal em dois aspectos. Você tem a galera que está começando, que está entrando, primeiro ano ali do curso, e tem a galera que está praticamente se formando. E nos dois lados você tem pessoas que não têm muita certeza ainda do que querem fazer. Eu tive isso com os meus colegas durante a minha graduação. E quando você traz diversos profissionais de diversas áreas, com diversos focos diferentes, com conhecimentos diferentes, experiências diferentes, você dá para esse pessoal, desde o início até o fim, uma chance de ver uma possibilidade de onde ele vai após essa formação. Então, isso é essencial para qualquer curso de qualquer área acadêmica. Bem, seu destaque final, neurofisiologia do exercício. Seu destaque final, o seu tema da palestra. O meu tema principal vai ser, vou trabalhar com imagética motora. Basicamente, a capacidade de você utilizar nada mais, nada menos do que a sua capacidade de imaginar para melhorar o seu desempenho, seja ele mais uma vez para fins esportivos, para fins de reabilitação, devido a
um fenômeno que o nosso corpo é capaz de promover, chamado de neuroplasticidade, adaptação do nosso sistema nervoso. Agora, com o avanço da tecnologia, isso também ajuda muito a aplicação na prática de tudo isso? Não, demais. Se você pegar, por exemplo, antigamente era impensável você conseguir fazer qualquer análise de sistema nervoso fora de um hospital de ponta. Hoje em dia, você pode pegar esses frequencímetros que são tão comuns, você vê pessoas correndo na rua com ele, e com esse simples frequencímetro eu consigo dizer como que está o comportamento, por exemplo, de uma parte do sistema nervoso, uma parte funcional que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Então, na prática, graças a Deus, a gente consegue ter muita coisa hoje a serviço da população, a serviço de pessoas assim do dia a dia, pessoas que querem fazer exercício físico exclusivamente por hobby. Muito bem. Obrigado, Tiago, pela presença. Marília tem a 20ª morte no trânsito. Faleceu nesta quarta-feira Luiz Fernando Gama de Melo, de apenas 30 anos de idade, que estava internado em razão de um acidente de moto sofrido recentemente. Lamentavelmente, ele não se recuperou mais. E mais uma vítima de moto em acidente em Marília, confirmando 30 anos de idade. Aliás, Polícia Rodoviária inicia desta quinta-feira a Operação Independência. Feriadão que vem aí, muita gente vai viajar e, é claro, vai ser aumentada a fiscalização tanto nas rodovias estaduais como federais. Para você que vai viajar, planejamento. Primeiro checar como está o veículo, depois, é claro, todo o planejamento do roteiro e aí, quando sair da rodovia, jamais abusar, principalmente do excesso de velocidade. E, é claro, grande viagem para você. Destaques do momento: percentual de famílias endividadas cresce de novo, 61% da população brasileira com endividamento. O Brasil tem hoje 64 milhões de endividados. Só o comércio de Marília tem a receber de atrasados nos últimos tempos 17 milhões de reais, segundo o balanço da Associação Comercial e Industrial de Marília. Também, nova tabela de fretes aumenta custos, trazendo incertezas para a economia, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Na verdade, o governo Temer dá mais uma punhalada na população. Primeiro, aumentou o diesel em 15%, revoltando os caminhoneiros que ameaçam nova greve. E agora, aumenta em média em 5% a tabela do frete. Isso, é claro, vai elevar o custo do transporte, sobe tudo e quem vai pagar a conta é a população. Destaques do momento. E a poupança? Será que a população brasileira gradativamente está aprendendo a poupar? O planejamento é essencial nessa questão. Homens e mulheres têm lá suas diferenças, mas talvez a mais importante delas seja justamente a longevidade. De acordo com o IBGE, elas vivem 5 anos mais que eles. E no que diz respeito à aposentadoria, isso é um impacto e tanto. Isso significará que essa mulher terá que ter, para esses 5 anos a mais no futuro, 40% a mais de patrimônio do que este homem. Se ele guardou 100 mil, ela vai ter que guardar 140 mil. Mas como poupar mais se as mulheres, estatisticamente, ainda ganham menos que os homens? Estima-se que a diferença de renda entre homem e mulher, na média, em torno de 25%. E essa disparidade salarial está diretamente ligada ao quanto cada um reserva para a aposentadoria. Os homens conseguem guardar, em média, R$ 430 por mês, enquanto as mulheres não guardam nem R$ 300. Então, mais uma vez, a gente vê essa discrepância entre a capacidade de poupança do homem e da mulher em decorrência das diferenças de renda e de desemprego também. A Maristela sente que na sua área de atuação, a fisioterapia, homens e mulheres têm remuneração muito semelhante, mas reconhece que seria difícil poupar mais do que já faz habitualmente. Tirar um pouco, reservar um pouco, pagar uma previdência
diferença, ok, mas tirar mais eu não acredito que seria possível hoje. Para chegar à velhice com uns 40% a mais na poupança, como indicam os especialistas, Maristela pensa em investir suas reservas. Eu não faço ideia de como se faz isso, precisaria consultar alguém especialista, mas eu tenho pensado que isso seria necessário sim. Essa preocupação, porém, é uma raridade entre elas. Você tem o hábito de guardar dinheiro? Queria, mas não tenho ainda. Infelizmente, sou muito consumista e não tenho esse hábito. Prioridade nesse momento é os meus filhos. As pesquisas mostram ainda que as mulheres trabalham mais dentro de casa. Recai sobre elas o cuidado com os filhos e com os parentes idosos e doentes. E é justamente esse desequilíbrio entre dedicação e remuneração um dos maiores desafios para a aposentadoria delas. Existe efetivamente um gap entre a remuneração das mulheres e a remuneração dos homens. O que faz com que, além dela ter que poupar mais do que eles, que o esforço dela seja redobrado. Ela ganha menos e tem que guardar mais. E essa trajetória desigual também se faz presente na hora de investir. Se ela nunca teve sobra de renda para poupar, essa experiência de escolher o investimento é uma experiência que ela nunca viveu, né? E ela vai poder passar a viver a partir do momento que ela tenha uma renda digna e adquira os conhecimentos e os hábitos necessários para colocar esses conhecimentos em prática, poupando e trabalhando para garantir um futuro melhor.